Olá pessoal, dando início na apresentação da PS do quinto semestre. Nós somos da turma CC 5P18 e nosso tema é da matéria de segurança de redes. Eu sou o Cauã Henrique Eu sou o Felipe de Araújo. Eu sei, então, Pulsi. Eu sou o Marcos Eduardo. Eu sou o Gabriel Zacarias. e para a apresentação do trabalho a gente vai utilizar a plataforma do TryHackMe, que é uma plataforma de aprendizado de cibersegurança. Então essa é a plataforma, a interface dela, né? E para começar, a gente primeiro precisa conectar na VPN, porque a Ultra vai disponibilizar uma máquina para a gente. A gente precisa se conectar na VPN, que de certa forma já é uma camada de segurança para a gente utilizar. Então, conectando a VPN, a gente mostra que tem essa camada de segurança aí dentro da rede. Então, uma vez que a gente conectou na VPN, a gente pode acessar o IP, né, da máquina que o TryHack deixou para a gente. Então, a gente vê aí que vai estar rodando um Apache Ubuntu. E aí, dentro do TyHack, o que a gente tem são tasks, né? Então, a primeira task era dar deploy na máquina. E aqui a gente vai ter a segunda task que tem subtasks nela. Então, a gente vai precisar ver quantas portas estão abertas, quais serviços estão rodando, pegar algumas flags e etc. Então, para começar a primeira task, né? A gente vai rodar um Nmap que já vai responder as três primeiras tasks ali. E quando vai utilizar o Nmap, coloca o SV na frente, que vai mostrar a versão, e na frente do SV já coloca o IP que o TryHack me disponibilizou. E quando rodar isso, vai mostrar as portas em aberto. Bom, aí quando mostrou o resultado, a primeira porta que tem é uma barra 22, que vai dar um SSH e a versão que está rodando na frente, e a segunda é uma porta barra 80, um HTTP e retorna um Apache com a sua versão também. Exatamente. A partir dessas informações da Nmap, a gente conseguiu completar ali as três primeiras tasks. E aí as próximas, que são para pegar flags, significa que a gente vai precisar acessar, procurar nas máquinas uma forma de conseguir essas flags. Então, a nossa primeira ideia foi rodar um GoBuster, que vai mostrar os diretórios para a gente. Isso, o GoBuster, ele serve para descoberta de diretórios e subdiretórios dentro de um servidor web. E a gente está usando o dir, que indica que estamos em modo de diretório. O W, a gente especifica qual URL a gente está atacando. O W é para definir o caminho da word list e o E a gente está forçando a exibição dos códigos HTTP. Exato. Então, nas primeiras execuções ali do GoBuster, a gente já viu que tem um admin, então a gente dá um barra admin e já vamos começar a ver aí enquanto o GoBuster termina de executar. É muito nítido, né, que os menus já são bem atrativos, né? Já tem um menu admin que a gente consegue encontrar uma conversa que dá para perceber ali que tem um arquivo backup que chama Music Archive. E lá em cima a gente já vê um menuzinho chamado arquivo. E quando a gente clica tem a opção de download. Fazendo o download ele já baixa um arquivo zipado, né? E assim que a gente começa a fazer o download do arquivo zipado, a gente já pensa em usar um comandinho para poder extrair e ver o que que a gente consegue obter de informação dentro desse arquivo, né? A gente vai lá no diretório que a gente baixou, dá um tar/xf, coloca o arquivo, extrai, dá um ls, dá um cdzinho no arquivo e vai começar a procurar um pouco do que tem nesse backup, né? E navegando dentro dele ali, a gente consegue encontrar algumas informações interessantes. Pode observar, aparece nesse último ls um arquivo readme. Quando a gente dá um cat nele para trazer o que tem dentro dele, a gente consegue ver que ele pede para a gente usar o Borg, dá até um diretório para a gente ver como que funciona. Exato. A gente acessou aí para demonstrar um pouco da documentação, né? O Borg, ele é uma ferramenta que cria um repositório para a gente. Então, nesse caso, como a gente está falando, está se tratando de cibersegurança e baseado no que a gente leu, a gente, claro, fez uma pesquisa na documentação, tal, e encontrou esse Borg Extract, que é uma forma da gente extrair arquivos que podem estar encriptados ali dentro do repositório. Então a gente leu a documentação, encontrou esse arquivo, depois a gente vai visar executar esse Borg Extract para ver o que a gente encontra no arquivo que a gente baixou. Então a gente vai pelo caminho, né? A gente vai acessar onde está nosso arquivo. Então vamos até lá. E
rodar o comando Borg Extract com os dois pontos ali, Music Archive, que foi a dica que passou pra gente. Aí pediu uma senha, né? Então, Sim. no momento que pediu a senha, a gente vê que não temos mais como ir por aqui. A gente retorna pro GoBuster e vê que tem um ETC pra gente acessar. Então, A vamos ver gente, se no ETC tem esse que a gente precisa. sim, a gente troca ali o diretório, acessa. Feito o acesso, a gente percebe que tem alguns arquivos ali, né? Umas pastas pra gente navegar e de cara a gente já cai num arquivo chamado senha, né? Que já dá ali o Music Archive e já dá pra gente um código, que no de primeiro a gente não sabia muito bem o que poderia ser, mas feito algumas pesquisas a gente descobre que pode ser uma hash, né? E como que a gente sabe se isso é uma hash? A gente usa um programinha famoso, né, de primeira, para ver se a gente consegue identificar, que é o hash ID. Então a gente roda o comando hash datefire, passa a hash e ela já retorna pra gente o que pode ser. E ele já retornou que é um MD5 APR. Então daí a gente já consegue ir atrás de usar o hash, como que chama? Hashcat. O hashcat para poder trazer pra gente o que tem dentro dessa hash. Aí a gente passa um hashcat "-m", passa o identificador, que é o 1600 e já consegue a senha. A gente volta naquela telinha que a gente está extraindo, passa a senha e consegue acessar o arquivo. Dá um ls para ver o que tem dentro dela. E já descobriu que agora a gente tem uma pasta escrito Alex, então a gente já tem o perfil da pessoa que a gente tá, o backup da pessoa que a gente está procurando, né? E aí a gente vai seguindo até encontrar alguma coisa agora. Vamos dar uma procurada aqui que tem aqui dentro. Documentos, tem uma nota, dá um catch para ver o que tem nessa nota. E a gente consegue a senha dele de acesso. Então agora a gente já consegue o acesso ao usuário dele, da máquina local. É, e uma vez que a gente tem esse usuário, né, como o Marcos falou, a gente consegue conectar lá na máquina via SSH, que é um serviço que está rodando lá. Então a gente vai colocar SSH, usuário, né, o IP da máquina. A gente vai dar um yes aí para continuar e vai pedir a senha que a gente acabou de descobrir no arquivo de backup dele. Então a partir do momento que a gente incluiu a senha ali, você vê que ali já vai ficar pra gente como se nós estivéssemos conectados na máquina do Alex. Então agora a gente está ali conectado na máquina do Alex. Vamos começar procurando o que a gente tem aqui nos diretórios. Dando ls, a gente vai ver que tem um user txt, dá um cat. E aí isso é a primeira flag que o Trahec me pediu pra gente pegar, né? Pegar esse arquivo dentro do usuário do Alex. Então a partir do momento que a gente tem a flag, a gente preenche lá no site e completa mais uma task. Feito isso, a última task que falta pra gente é a task para pegar root.txt, que significa que a gente precisa de alguma forma acessar arquivos de root, né? Dar essa dica pra Hum. gente. Então a gente nesse momento precisa descobrir uma forma de escalar os privilégios dentro da máquina. Bom, a gente sabendo que a gente precisava chegar em superuser, a gente dá um ls-l para poder listar quais são os diretórios superuser, e nisso a gente encontra esse etc mp3 backups. Entrando no etc mp3 backups, a gente tem um script chamado backup.sh, e nisso a gente roda esse backup sh usando o RUMI para ver qual que é o que a gente, como a gente está no momento que escreve esse que ele está executando esse backup. Aí ele retorna que a gente está como root no momento de que esse backup está rodando. Então, para a gente conseguir ainda assim rodar comandos, a gente usa o mesmo, vai usar o script, só que no fim dele a gente coloca um /bin /bash para conseguir executar comandos Linux antes desse script finalizar. Então, usando o /bin /bash, a gente, como tá como root, a gente acaba conseguindo navegar para o diretório root. Aí logo a gente já consegue ver que a gente está como usuário root ali. No diretório de root, a gente tenta já dar um cat no root.txt. Deu para ver que ele retornou, só que não está em modo de visualização, porque a gente ainda está dentro do script. Então, assim que a gente sai do script, ele vai jogar na tela a segunda flag. E o desafio foi basicamente esse, de conseguir as duas flags, escalar privilégio como root dentro do servidor para poder completá-lo.